O Internacional é eliminado pelo América Mineiro nos pênaltis dentro do Beira-Rio. A história se repete e o torcedor se pergunta qual o futuro do Internacional em 2023. Alguns protestos, algumas palavras de ordem, algumas questões do presidente e do técnico Mano Menezes que a gente tem que avaliar agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado, fala, Colorada. Bom dia pra quem, né? Vocês estão vendo pela minha cara. Eu fui dormir 4 horas da manhã, acredito que vocês também. Bem complicado para botar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas vamos lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações, tentar trazer um pouco dos bastidores depois de mais um vexame dentro do estádio Beira-Rio. O Internacional que sai fazendo 3-0 no primeiro tempo, permite um gol do América Mineiro na segunda etapa, vai para os pênaltis e aí é totalmente um suco de Inter, né? Sem errar um pênalti, acaba eliminado da competição da Copa do Brasil. Fica comigo até o final do vídeo, deixa o teu like também, aí te inscreve no canal se tu puder, dá uma força pelo meu trabalho aí. Mas vamos lá, vamos tentar um pouco avaliar algo do jogo, tá? Eu acho que o Inter no primeiro tempo competiu, né? Não vou dizer que ele foi brilhante, muito menos jogou bem, mas o Inter competiu principalmente em cima de reforços que até ontem eram meio duvidosos, né? E também em cima dos desfalques que se tem. Nico Hernandes jogou muito bem, o Igor Gomes foi bem na lateral direita, estava todo mundo meio naquela questão, né, de o Rômulo vai fazer falta, porque já tinha jogado pelo Atlético e não podia jogar pelo Internacional, né, na Copa do Brasil, mas o Inter como um todo foi transpiração, em cima se não tinha a qualidade do Alan Patrick, se não tinha até a qualidade do Bustos pelo lado direito, mesmo que o Bustos não esteja numa boa temporada também, a gente, obviamente, conseguiu achar os 3 gols com o Pedro Henrique batendo pênalti também ali no finalzinho do primeiro tempo. Só que daí o Internacional, no segundo tempo, ele recua, né? No segundo tempo, ele baixa as linhas, espera o América Mineiro. Pedro Henrique até disse que não, mas eles botaram muito atacante, mas, cara, não. O Internacional jogou no contra-ataque, o Internacional deu o jogo no segundo tempo pro América Mineiro e daí é óbvio que acabamos tomando um gol. No gol que o América Mineiro faz, tem 6 jogadores do América dentro da área do Inter. E o Inter ainda teve a oportunidade, né, de matar uma com o Wanderson e uma com o René, que erra uma bola embaixo da trave, basicamente. Se a gente for avaliar a entrevista coletiva do Mano Menezes e do presidente Alessandro Barcelos, que falaram após mais esse vexame lá no Beira-Rio, a gente pode ter um lado do técnico e o lado da questão gestão, né? O lado do técnico ele lamenta muito que seria a 3ª vitória em sequência, e aí ele acredita que em cima dessa vitória os resultados da frente, né, o futuro do Internacional seria melhor, porque aumentaria a confiança e tudo mais. No fim, a 3ª vitória em sequência não serve para nada, né, se tu for olhar, porque, obviamente, mais uma derrota dentro de uma desclassificação, mais um vexame dentro do Beira-Rio, né? A gente pode lembrar a Vitória, a gente pode lembrar o Globo, a gente lembra agora também do América Mineiro por um bom tempo, Melgar, sem contar o CSA que perdemos o jogo também lá em Alagoas. O Internacional não faz uma boa temporada e isso a gente conversa nos bastidores com os dirigentes, eles não sabem explicar o motivo. E aí, até mesmo quando a gente pergunta para o presidente, né? Presidente, qual a expectativa pro torcedor? A única expectativa que ele diz que tem é trabalho. E aí, se a gente for olhar o trabalho de 2 anos e meio da gestão, a gente não sabe o que esperar até o final do ano. Reforços? Vão vir. Ener Valencia está contratado, mas Cuéllar, por exemplo, é uma incógnita a partir do momento que outros atletas, ou melhor, atletas não, outros times começam a sondar o jogador, né, do Al Hilal, volante de 30 anos. Agora, o que se fala muito nos bastidores tem de contratar. O presidente falou na coletiva que vai sim, né,
Trazer reforços para o meio do ano que vão agregar. Se vai ser mais uma vez que nós vamos ouvir sem chegar lá, né, criar expectativa e sem chegar na hora da confirmação, a coisa for certa mesmo, bom, daí só o tempo vai dizer, porque ele ainda acaba dizendo que vamos ter 2 reforços, né, os 2 reforços caseiros, o Gabriel e o Arangues. O que isso é uma lamentação, né, cara, porque se tu for olhar, o Gabriel está sendo a reposição ao Gabriel. O Gabriel, ele lesiona em outubro, e o Gabriel não tem um volante, não tem um primeiro volante para jogar no lugar dele agora ainda. Ou seja, o Gabriel, quando voltar, vai substituir o Gabriel que deixou o time. O Arangues, que tanto foi celebrado a volta dele, antecipamos a chegada do chileno, está aí sem jogar, com uma lesão crônica na panturrilha que não consegue, né, fazer com que o Arangues esteja apto para servir ao Mano Menezes. Outro presidente, Alessandro Barcelos, ainda disse, né, que depois da data FIFA, confirmando a informação que a gente trouxe aqui no canal há um tempo, Arangues e Gabriel estarão à disposição. A grande questão é, vamos ter agora na semana que vem, na quarta-feira, um jogo contra o Nacional, que vai ser também decisivo, porque precisa ganhar ou do Nacional ou do Independente Medellín para seguir vivo na Libertadores, né? E aí, obviamente, se tudo der certo, né? Aí nas oitavas de final, sim, com o Ener Valencia, com o Arangues, com o Gabriel, e se tudo der certo, com o Cuéllar. O ambiente, gente, o ambiente era óbvio que era de desânimo, né? O Pedro Henrique chegou a dizer na coletiva, ou no caso na zona mista, né, de que hoje foi doído, né? Hoje foi simplesmente algo muito ruim, mas que ele acredita que lá na frente existam coisas boas esperando o clube. Inclusive, ele disse que por conta de uma pancada no jogo contra o Bahia, que ele teve que deixar o campo ontem, porque no finalzinho do primeiro tempo também ele tomou a pancada no tornozelo da mesma forma que ele tomou no Bahia, e daí não tinha mais como aguentar a dor para seguir em campo. Por isso que ele saiu, inclusive, para o segundo tempo. Agora a grande questão é, né, os pares da gestão seguindo e pedindo para o presidente Alessandro Barcelos ser um pouquinho mais ousado em termos de reposição. O alemão não vem bem, teve que jogar o Luca, né? Luca na terceira, imagina, o Luca, ó, antes era o Romero. A gente contrata o Mikael, que também não deu certo. Aí pega o Luiz Adriano, que também não está numa boa temporada, ainda que tenha feito gol agora lá na Venezuela contra o Metropolitanos. O Luiz Adriano que não pôde jogar, o alemão está numa crise técnica, tivemos que apelar para o Luca, que jogou bem até, que foi razoavelmente interessante no contexto tático, jogou bem pelo lado esquerdo ali do lado do Wanderson. E até isso o Mano até foi um pouco inteligente, né? Tinha um ferrolho do América Mineiro, de 5 jogadores, ele foi lá e botou 4 do Inter, né? Foi lá, botou o Wanderson, o Luca, o Pedro Henrique e o Johnny. O Johnny jogou quase como um ponteiro, né? E aí, nas bolas paradas, a gente conseguiu fazer gol, enfim, o resto é história, né? Tá todo mundo muito pé da cara, tá muito, todo mundo cansado, né? De essas vergonhas, esses vexames, eles seguirem ocorrendo. Até teve um protesto meio tímido ainda, né, depois do jogo, deu para ver ali no portão 1, principalmente ali na Abril, né, foi reforçada a segurança, normal, mas o que eu percebo de observar tudo que aconteceu, depois ainda mais do que o Ruas de Fogo foi maravilhoso, mais de 35 mil pessoas dentro do Beira-Rio, é que o torcedor está sem força, sabe? O torcedor está sem força para sequer protestar, sabe? A partir do momento em que foi se falado, né, que a ciência de dados, que a austeridade financeira, que isso e aquilo, tudo seria bom para o Internacional, e no final das contas não tá, vamos dizer assim, sendo um reflexo, né, de caneta e futebol. Cara, vamos lá, né? Vamos seguir falando do Internacional. Vou recuperar agora algumas questões também na parte da tarde e te trago mais informações do Inter à noite, beleza? Segue aí e a gente vai conversando. Um forte abraço. Tchau.